Graça e paz, amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todo o povo de Deus neste novo dia, nesta nova semana. Que este dia seja grandemente abençoado pelo Senhor na sua vida, na sua família, no seu lar. Que esta semana seja uma semana de bênção do Senhor. Vamos colocar uma música aqui. Opa, de fundo musical para nós, muito bem. Começando essa nova semana, esse novo vídeo, esta nova reflexão bíblica, convidando você a se inscrever no nosso canal e agradecendo aos mais de 920 inscritos. Estamos chegando aos 1000 e em breve ultrapassaremos 1000 inscritos e faremos as nossas transmissões ao vivo aqui de segunda a sexta e você está convidado para estar conosco de segunda a sexta, lendo os escritos de João, meditando na palavra de Deus e buscando a face do Senhor em oração, orando uns pelos outros. Deixa seu pedido de oração aí nos comentários desse vídeo ou manda para o WhatsApp que está na descrição do vídeo aí, manda seu pedido de oração e nós vamos orar por você. E se você não está inscrito, se inscreve, pede aos seus familiares para se inscrever, seus amigos, seus irmãos de igreja, e assim você estará nos ajudando a ultrapassar os 1000 inscritos para interagirmos com os irmãos aqui em tempo real nos nossos vídeos diários, ok? Combinado? Vamos ler a Bíblia. Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 38 ao 48. Deixa eu ver se é isto mesmo. Desculpem. Evangelho de João, capítulo 19, versículos 38 a 42. A 42 é o final do capítulo 19. Começamos no capítulo 1. Vimos lendo na sequência e o nosso propósito é terminar o Evangelho de João, entrar pelas 3 cartas de João e depois o Apocalipse, lendo as Escrituras, a palavra de Deus. Amém, povo de Deus? A palavra de Deus nos diz em João 19, eu vou lendo e já tecendo alguns comentários. João 19, 38. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Aqui temos um homem, entra na história de Jesus, José, natural de Arimateia, conhecido como José de Arimateia. Não pense que Arimateia fosse o sobrenome dele. Arimateia é a cidade de onde ele nasceu e que o identificava, portanto. Ele foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus sepultado. Naquela época, se a família ou algum amigo, alguém não se interessasse pelo sepultamento de um condenado à morte, ele podia ser jogado no lixão da cidade para ser comido por aves de rapina, para ser decomposto lá a céu aberto. Isso podia acontecer naquela época. Mas providencialmente Deus tocou o coração de José de Arimateia para providenciar o sepultamento de Jesus. E o texto continua dizendo ainda no verso 38, José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. E eu dei a esta reflexão o título, Discípulo Secreto. José não assumiu ainda publicamente, nem sabemos os desdobramentos da sua história. Eu penso que posteriormente ele assumiu a sua fé em Cristo, apesar de que neste momento, primeiro, ele tinha medo dos judeus, né, porque realmente havia uma perseguição acirrada aos seguidores de Jesus, né, e o texto continua dizendo, ainda no versículo 38, com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Então ele providenciou o sepultamento do corpo do Senhor Jesus. Verso 39, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Esta visita está descrita lá em Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1.
Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Eram especiarias que eram usados nos rituais de preparação dos corpos do povo judeu daquela época. E também essa quantidade aqui mostra que era uma pessoa de posses. Provavelmente o próprio José de Arimateia e o Nicodemos, que era uma autoridade do sinédrio judaico, pessoas de posse, providenciaram o sepultamento de Jesus. Verso 40. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho, com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Portanto, homens de excelente condição financeira, que criam em Jesus, apesar de não o confessarem publicamente, porque até aquele momento não estavam prontos para as perseguições que eram feitas aos seguidores de Jesus, mas eles foram usados por Deus para que o corpo de Jesus não fosse, vamos dizer assim, descartado no lixão da cidade, ou talvez um sepultamento mais simples por parte da família, provavelmente, não se sabe. Quando eles tomaram essa iniciativa, provavelmente porque a família não tivesse, naquele momento, os meios para providenciar o sepultamento de Jesus. Versículo 41. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Numa época em que os sepulcros eram cavados em rocha em forma de caverna ali, e se cavava, isso era os sepulcros, especialmente dos mais ricos, ele era feito às vezes com mais de um compartimento, onde ia se colocando em caixas, né, em determinado tipo de caixa, os ossos, né, primeiro colocava o corpo lá envolto em faixas, em lençóis e junto com especiarias. Depois de um prazo da decomposição, os ossos eram juntados e colocados numa caixa e mantido ali dentro. E depois vinha outro membro da família, também era feito o mesmo processo, colocado no mesmo sepulcro, que às vezes no mesmo sepulcro tinha vários ossadas de vários membros da mesma família. Neste caso, Deus providenciou um sepulcro novo para Jesus, onde ninguém havia sido sepultado ainda. Versículo 42. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então era o dia da preparação, era na sexta-feira, né? E era um período especial da Páscoa. Colocaram o corpo de Jesus naquele túmulo que Deus providencialmente providenciou por meio de José de Arimateia e de Pilatos. Feita esta explicação do texto, eu quero ressaltar o fato de que aqui logo no início diz, no verso 38, depois disso José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente. Discípulos secretos. Pode até um discípulo ser discípulo secreto durante algum tempo, em alguma circunstância, mas em algum momento ele vai ter que assumir sua fé em Cristo, porque Jesus diz: eu não estou julgando José de Arimateia. Eu não sei o restante da história de José de Arimateia. Eu não sei como foi a continuidade da sua vida, o que ele fez em função da fé em Cristo que ele tinha. Não sei. O que eu estou dizendo é que, segundo as Escrituras, Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim, das minhas palavras, diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Podemos até ser discípulos secretos de Jesus em algumas circunstâncias e por algum tempo, mas não definitivamente. Todo legítimo discípulo de Jesus precisa confessar Jesus e pagar o preço pela sua fé. Me inspiro no exemplo, me baseio, no exemplo de José de Arimateia e ainda faço uma ressalva. Apesar de manter-se secreto
e não assumir publicamente a sua fé em Cristo, mas José de Arimateia teve a coragem de ir a Pilatos juntamente com Nicodemos para pedir o corpo de Jesus, o que demonstrava a consideração e o respeito que eles tinham pelo Nazareno, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, de alguma forma, eles já estavam dando testemunho da sua fé, apesar de não assumir isso publicamente naquele momento. Eu penso que José de Arimateia e Nicodemos assumiram sua fé em Cristo posteriormente e se tornaram testemunha da vida e da morte de Jesus Cristo naquela cruz. Eu acredito nisso, é uma fé pessoal minha, sem ter argumentos bíblicos para demonstrar para os meus irmãos. E a conclusão é: todos nós que nos propomos a seguir a Cristo, a sermos seus discípulos, precisamos ter em mente que, em algumas circunstâncias, podemos até não expressar, não demonstrar o nosso comprometimento com Cristo em algumas circunstâncias, mas, sendo discípulo de Jesus, precisamos ter a coragem de confessá-lo diante dos homens, diante das pessoas, custe o que custar. E como eu tenho dito nesses últimos dias, será cada vez mais exigido de nós compromisso com Cristo, neste mundo mesmo. Cada vez mais os servos de Jesus, os discípulos de Jesus, serão desafiados na sua fé, ou a negar a Jesus, ou a assumir o seu compromisso com Jesus e pagar o preço da sua fidelidade a Cristo. Portanto, a palavra é: não seja um discípulo secreto de Jesus. Confesse a sua fé em Cristo, assuma o seu compromisso com Ele. Anuncie em alto e bom som que você é um discípulo de Jesus, que você crê em Cristo, que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Salvador da humanidade. Que Jesus seja glorificado através da minha e da sua vida e da nossa fidelidade, da nossa coragem de confessá-lo diante de um mundo incrédulo e que muitas vezes perseguem os servos do Senhor Jesus. Não sejamos discípulos secretos de Jesus, que sejamos autênticos discípulos de Jesus. Amém, povo de Deus? Glória a Deus por isso. Vamos orar, como eu já pedi. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se essa palavra abençoou você, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você puder nos ajudar e pedir um parente seu ou seus amigos ou irmãos de igreja para se inscrever no nosso canal, você estará nos ajudando muito. Nós precisamos ultrapassar 1000 inscritos para diariamente, segunda a sexta, fazermos as nossas transmissões ao vivo por este canal, certo? E nos envie seu pedido de oração, ou deixando nos comentários desse vídeo, ou mandando para o WhatsApp que está na descrição do vídeo. Vamos orar pelos pedidos pelos quais temos orado. Peço aos irmãos que orem pelo nosso país, pelas nossas autoridades, pela Igreja do Senhor Jesus, o povo de Jesus espalhado na face da terra, pelas famílias, pelas pessoas que estão doentes, por quem está se recuperando em casa, por quem está se recuperando no hospital, por quem está em estado grave na UTI. Orar pelas famílias enlutadas. Peço aos irmãos que orem pelo irmão Mesquita. Ele é membro da nossa Igreja Batista Redenção aqui em Goiânia. A maior parte da família dele imediata está contaminada por Covid. Ele, Mesquita, a sua filha Ana Tereza, o seu filho Júnior, o seu cunhado, o Durval Neto, o seu neto Pedro Vitor, a sua neta Esté. 6 pessoas da mesma família, provavelmente a mãe do Pedro Vitor, a irmã Paula, talvez estejam contaminadas, porque o Pedro Vitor é criança pequena e não consegue manter a distância que seria necessária da mãe. Orem por esta família, orem pelas famílias enlutadas, orem pela família da irmã Neném, que parece perder uns 3 membros nos últimos dias aí para essa doença da Covid. Vamos orar, meus irmãos, vamos buscar a face do Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Soberano Senhor, Criador do céu e da terra, todo-poderoso, onisciente, onipresente, fonte de toda vida, de toda bênção, de toda graça, de toda experiência, de todo amor, alegria, paz. Ó Deus, tudo que somos e temos vem das suas mãos. Nos curvamos perante a sua majestade em adoração. Adentramos
a presença do Senhor, ao trono da graça, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor, a maior de todas as bênçãos. Obrigado por sua morte na cruz e o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Senhor, a vida eterna. Obrigado a Deus por nos fazer parte da sua família. Obrigado pelos nossos lares, nossas famílias, pela noite de paz. Por acordar esse novo dia e poder começar um novo dia, uma nova semana, alimentando nosso espírito com a santa palavra do Senhor. E buscando a sua face em oração e orando uns pelos outros. Ó Deus, obrigado, louvado e exaltado seja o seu santo nome para todo sempre. Pai, coloco diante do Senhor a família do irmão Mesquita, visita cada membro da família, toca com o seu toque curador, fortalece a fé, atrai os olhos da fé para o trono da graça, que todos os membros daquela família sejam envolvidos cada vez mais fortemente pelos laços de amor e graça que emanam da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Ó Deus, oro pela família da irmã Neném, visita aquela família e conforta os seus corações, e quando eles pensam na realidade da morte, que os servos de Jesus sejam confortados pelo Espírito Santo, inspirados pelo Espírito Santo, sejam testemunhas do amor de Jesus para os demais, para que os demais membros da família se convertam a Jesus de todo o seu coração. Pai, oro pela irmã Mona Lisa, visita nas suas crises de fibromialgia, visita, ó Deus, a irmã Maria José, que também tem este problema, visita a Ana Luísa, meu Deus, com aquele problema de depressão e lúpus. Faça milagre nestas vidas, em nome de Jesus. Visita o garoto João Vitor com o seu toque curador. Visita a nora da irmã Maria Luzimar naquele leito de UTI, faça um milagre a seu favor. Ó Deus maravilhoso, trabalha na vida do irmão Raimundo Nonato, preservando a lucidez, a fé, a alegria e a esperança que é em Cristo Jesus. Trabalha no coração dos filhos do casal para que se voltem para Jesus de todo o seu coração. Oramos pelo irmão Duíla, meu Pai, para que seja chamado para o concurso, para o trabalho no concurso do qual ele foi aprovado. Ó Deus maravilhoso, coloco diante do Senhor a família da irmã Sandy, a família da irmã Lourdes, cada um dos nossos familiares que não está trilhando os caminhos de Jesus ou que está desviado. Oro pelo Arinaldo para que o Senhor faça um trabalho de libertação na sua vida. Usa os que são servos do Senhor para testemunhar com poder para os que ainda não são, para que venham a se converter a Jesus de todo o coração. Oro pela salvação do Moisés. Oro pela saúde da irmã Nete. Cuida da sua filha, orienta os médicos nos medicamentos adequados para proporcionar-lhe alívio e bem-estar. Ó Deus maravilhoso, oro por cada membro da Igreja Batista da Redenção, especialmente aqueles mais idosos. Oro pelos meus pais, tios e outros familiares idosos. Oro pela família da tia Nelly, da minha prima Wanda. Ó Deus, que tem sido atingido pelo Covid, visita fazendo milagres nessas vidas, restabelecendo a saúde. Oro, meu Deus, em nome de Jesus, pela irmã Terezinha, alivia aquela dor de ouvido. Obrigado porque toda a família passou pela crise da Covid, sem gravidade, sem precisar de internação, estão curados, louvado seja o nome santo do Senhor. Meu Deus maravilhoso, oramos pelas autoridades, todas as autoridades, desde o presidente da República ao prefeito municipal, todas as autoridades do Executivo, Legislativo, Judiciário, todas as autoridades militares, de todos os níveis, estadual, federal e municipal. Ó Deus maravilhoso, são pecadores pelos quais Jesus morreu. A maioria precisa se arrepender dos seus pecados e entregar suas vidas a Jesus. Usa os que já temem ao Senhor para serem testemunhas com amor e poder do Espírito Santo para as demais virem a se converter. Ó Deus, orienta as decisões das autoridades para que tenhamos estabilidade política nesse país. Ó Deus, nesse tempo em que a igreja clama ao Senhor, dá um momento de alívio a esta nação, meu Pai. Livra nosso povo de tanta corrupção. O nosso primeiro pedido pelas autoridades corruptas é que se convertam, se arrependam dos seus pecados. Mas se não há lugar de arrependimento e conversão, pesa-lhes a mão, dono da vida. O Senhor é quem dá vida e tira a vida.
Ó Deus, não deixa que estes homens maus pensem que podem viver no pecado e sair impune, praticando a corrupção e a injustiça. Mostra-lhes ao seu poder e a sua justiça, meu Deus. Ó Pai maravilhoso, oramos pela sua igreja, espalhada em toda a face da terra, que o seu povo que se chama pelo seu nome, se humilhe, ore e busque a sua face, se converta dos seus maus caminhos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Ó Deus maravilhoso, oramos pelos pastores, evangelistas e missionários, para que sejam poderosamente avivados e instrumento de avivamento para as igrejas, para que o seu povo se mobilize para a intercessão e para a proclamação do evangelho com poder. Ó Deus maravilhoso, oro pelos médicos, enfermeiros e profissionais da saúde em geral. Estão na linha de frente de batalha contra o Covid. Ó Deus, que eles sejam um braço do Senhor para socorrer os doentes, que eles sejam protegidos de contaminação pelo vírus. Suas vidas sejam preservadas, e aqueles que ainda não estão comprometidos com Jesus venham cair em si, se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como o Senhor das suas vidas. Usa os que já são servos do Senhor para testemunhar com poder para os que ainda não são. Ó Deus maravilhoso, coloque diante do Senhor o lar de cada um dos meus irmãos que está orando comigo agora. Ó Pai, que cada casa seja um templo, cada família uma extensão da igreja que adora Jesus em espírito e em verdade. Que a paz, o amor, a alegria, a harmonia do Espírito Santo esteja presente em cada casa. Bem como cada casa tenha saúde, o pão de cada dia, o trabalho para ganhar os recursos necessários para a provisão da família. Que o dia e a semana que começa sejam grandemente abençoadas pelo Senhor na vida dos meus irmãos, e que sejamos bênção do Senhor por onde nós passarmos nesse dia. E que em tudo o nome do Senhor seja exaltado e glorificado para todo sempre. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Desejo a você uma ótima semana, um ótimo dia, uma ótima semana abençoada. Se essa palavra abençoa a sua vida, compartilha nas suas redes sociais. E amanhã, às 6 horas da manhã, com a graça de Deus, estaremos aqui mais uma vez, meditando na palavra de Deus e orando uns pelos outros. Grande abraço a todos os meus irmãos.